Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz, você está aqui no canal AndOne e no vídeo de hoje a gente vai conferir alguns tamanhos de jogadores que não são reais, alguns tamanhos de jogadores que são inventados por eles mesmos, tá certo? Então já roda a vinhetinha aí. Bom galera, como sempre, antes do vídeo eu quero que você já deixe o like porque esse vídeo está muito maneiro e é um tema, digamos, bastante legal da gente discutir aqui no canal, então eu trouxe aqui pra vocês, tá certo? Bom, não é de hoje no basquete que a procura para ser um jogador alto é grande. O tamanho é um dos fatores essenciais, um dos fatores que caracterizam um jogador à primeira vista. Mas seria possível um jogador mentir isso só para ganhar mais atenção e talvez ganhar uma posição a mais no draft? Bom, então agora já começando com o vídeo direitinho, o primeiro dessa lista que a gente vai separar aqui pra vocês é o Russell Westbrook, galera. Com certeza o Westbrook é um dos jogadores mais importantes da NBA atualmente. MVP do ano passado, esse jogador vem quebrando inúmeros recordes no basquete, né? No basquete atual de jogar. Bom, atualmente no basquete, o Russell Westbrook é listado como se tivesse 6,3 pés de altura. Eu vou deixar aqui do lado todos os negócios em metros, se você quiser saber em metros eu vou deixar aqui do lado pra vocês. Bom, esse tamanho que a gente viu agora é segundo o site da NBA. Mas se você olhar num site desde 2008 no ar, você vai ver que tem algo diferente aí. Bom, naquele site em 2008, na época que ele seria draftado, o Russell Westbrook foi listado diferente, com mais ou menos 6,2 pés de altura. Bom, se você parar pra pensar, isso não é uma diferença tão grande assim, mas só que, digamos, para um jogador tão popular como o Russell Westbrook é, digamos, uma polêmica a mais, né? Bom, então o próximo jogador aí, seguindo essa vibe de armadores, é o Damian Lillard, galera. Bom, o Damian também é outro jogador que se destaca bastante nas quadras da NBA. Muitos fãs da liga consideram ele um jogador clutch, aquele jogador que mata a bola no final para vencer o jogo. Como não lembrar daquela partida icônica que ele fez contra o Houston Rockets, onde ele fez um game winner, assim levando o time do Portland Trail Blazers pra frente nos playoffs daquele ano. Bom, no site da NBA, assim como o Russell Westbrook, o Damian Lillard é listado como 6,3 pés também, galera. Bom, mas se a gente olhar bem a fundo nesse negócio de site de NBA, site de draft, né, olhar bem a fundo mesmo, a gente pode notar que naquela época que ele foi draftado, ele tinha apenas 6,1 pés, cara, assim diminuindo 2 centímetros de pés, eu não sei se é isso, 2 feet, não sei. Bom, a gente poderia até falar que esses jogadores são iguais, até uma foto surgir deles dois juntos, né? Bom, como vocês podem ver nessa foto aí que tá passando na tela agora, o Russell Westbrook parece ser bem mais alto que o Damian Lillard afirma ser, né? Digamos que se os dois têm a mesma altura, não deveria estar certa essa foto assim como ela tá. Parece nessa foto que o Russell Westbrook tem mais de 15 centímetros a mais que o Damian Lillard, assim fazendo com que a diferença entre eles dois seja algo bem grande. Essa foto aí só aumenta a suspeita que o Damian Lillard mentiu, assim como o Russell Westbrook mente sobre a altura dele até hoje. Bom, então voltando um pouco agora ao Russell Westbrook, a gente tem uma imagem do Russell com o James Harden, cara, que é um jogador que tem cerca de 6,5 pés de altura. Bom, nessa imagem, como você vê, eles estão se cumprimentando após o final ou início da partida, não sei ao certo, mas dá pra notar bem precisamente que os dois parecem ter a mesma altura, mesmo o James Harden tendo 2 centímetros de pés mais do que o Russell Westbrook, né? Bom, acredito que esse número do Westbrook é o único número dessa lista aí que não foi de propósito, devido a ele ter feito essas estatísticas iniciais, né, essas estatísticas que falam que ele tinha 6,2 na época que ele tinha 19 anos. Se você não sabe, alguns jogadores, mesmo após se tornarem adultos, continuam crescendo, e eu acho que esse foi o caso do Russell Westbrook. Eu acho que ele continuou crescendo até hoje, até ele ter hoje 6,3, 6,4 pés de altura. Bom, o próximo jogador dessa lista, o terceiro jogador que a gente vai falar aqui, é o Kevin Love, jogador do Cleveland Cavaliers. Bom, desde que ele chegou na NBA, o Kevin Love é listado como se tivesse 6,10 de altura. Mas quando você vê o Kevin Love jogando, dá pra notar que ele é um jogador bem mais alto do que os outros jogadores da mesma posição que ele, né? Bom, algumas comparações de jogadores quando ele ainda jogava no Minnesota e atualmente quando ele joga no Cleveland começaram a surgir na web, mas são bem constantes porque os jogadores têm tamanhos diferentes, então não dá pra gente saber um tamanho certo do Kevin Love atualmente. Bom, a primeira imagem que a gente vê aí é a imagem do Kevin Love juntamente ao Deron Williams, que tem cerca de 6,8 pés de altura.
Bom, se você comparar bem os dois jogadores, dá pra perceber que eles têm quase a mesma altura, cara. Não tem quase nada que diferencia um do outro. Bom, a próxima foto que a gente vai ver aí é a foto do LeBron James juntamente a ele e o Kyrie Irving, né? Digamos o Big Three lá do Cleveland Cavaliers na época de ouro, na época do título do Cleveland Cavaliers em 2016. Bom, se você não sabe, o LeBron James tem cerca de 6,8 pés, né? E nessa foto aí parece que ele e o Kevin Love estão parecendo que estão na mesma altura, cara. Parece que não tem nada que diferencie um do outro, né? Como a mídia e os sites dizem por aí. Se você perceber bem de leve, parece que o Kevin Love sim é um pouco mais alto, mas isso não é nem questão de 2 centímetros, cara. Então eu acho que esse tamanho realmente é fake que ele fala pra imprensa e pras pessoas. Bom, então agora vamos aos números reais aí do Kevin Love, que, digamos, são os mais corretos aí sobre ele. De acordo com o site predraft.net, o Kevin Love, na época que ele foi draftado, ele tinha apenas 6,75 pés de altura, em vez de 6,10 como ele fala atualmente. A teoria mais possível para esse tamanho desse jogador ser um pouco mais alto que o comum é devido a ele ser de uma posição que as pessoas têm que ter certa altura para jogar, digamos, bem, e para um time escolher ele como para jogar, né, para entrar no time. Porque, digamos, se ele continuasse listado como 6,8 pés e tentasse ingressar para o draft, fatalmente ele não conseguiria entrar na posição que ele conseguiu entrar no draft, e assim com certeza ele ia perder um pouco de espaço na posição que ele joga atualmente. Bom, o próximo jogador nessa lista é o Justice Winslow, galera. Bom, atualmente o Justice é listado como se tivesse 6,7 pés de altura. Mas se a gente levar algumas comparações que foram feitas em fotos e em vídeos, parece que esse número foge muito da realidade. A gente não precisa nem comparar os jogadores junto a ele, né? Basta a gente pegar apenas o Adam Silver, galera, que é hoje o comissário da NBA no mundo, né? Faz as drafts e etc. Bom, no dia do draft do Justice Winslow, aquela foto que eles sempre tiram, dá pra ver que não existe quase nenhuma diferença entre o comissário, que tem cerca de 6,3 pés, e o Justice Winslow, galera, que falam que ele tem cerca de 6,7, mas parece que ele tem a mesma altura do Adam Silver. Bom, fica uma dúvida aí, porque talvez vai que ele tá incluindo o cabelo dele junto aí ao tamanho, né? Vai saber. Bom, em relação aos sites de draft, desses sites aí mais, digamos, certinhos, né, em relação a tamanho, há uma certa dúvida entre o tamanho do Justice. Porque, digamos, em 2015 e em 2016, o tamanho dele mudou bruscamente de um ano para o outro, né? Em 2015, ele foi listado como 6,4, né? Assim, começando as atividades como profissional. Bom, já em 2016, parece que ele cresceu mais 2 pés, assim, sendo listado como 6,6 de altura, né? 6,6 pés. Outra coisa bem bacana a gente comparar entre esses jogadores aí é que se a gente comparar o Justice Winslow com o Dwayne Wade, que atualmente possui 6,4 pés de altura, parece que eles são bem, digamos, da mesma altura, né? Parece que eles estão bem equivalentes na hora da altura. Isso só dá mais suporte para cada vez mais as pessoas acreditarem que o tamanho de 6,7 pés dele seja mentira, né? Bom, então o último jogador que a gente vai falar aqui pra vocês, eu acho que é o mais aguardado dessa lista inteira, é o Kevin Durant, galera. Com certeza, sem dúvidas, o Kevin hoje é uma das lendas atuais da NBA, em atividade, né? Com atuações no Oklahoma e hoje jogando no Golden State Warriors, o Kevin Durant é considerado um jogador completíssimo nas quadras da NBA. Seu tamanho oficial listado é de cerca de 6,9 pés. Mas será que é isso mesmo? Bom, como vocês podem notar em milhões de fotos que eu tô passando aí, o Durant é muito mais, é descaradamente maior do que 6,9, né? Até há uma comparação do DeMarcus Cousins e do DeAndre Jordan do lado do Kevin Durant, e dá pra você perceber que a altura entre eles não é tão, digamos, dispersa, né? É uma altura bem relativa, né? Uma altura bem igual entre os três. Além disso, também tem outra foto que comprova muito bem o que eu tô falando, que eu vou deixar agora rolando pra vocês. Essa foto, como vocês estão vendo aí na tela, é a foto do draft do Kevin Durant, dele do lado do Greg Oden, galera, que é um jogador que tem cerca de 7 pés de altura, cara.
É impossível ele ter 6,9, me desculpe, mas é impossível. Bom, após alguns anos desse boato de ser maior, né, não ter os 6,9 que ele sempre fala, ele concedeu algumas entrevistas para alguns sites, portais de jornais esportivos aí dos Estados Unidos, e assim foi revelado seu grande segredo, a sua grande altura realmente, né. Bom, segundo ele, seu tamanho oficial não é de 6,9, né, como ele sempre falava, mas sim de 7 pés, quando ele bota o sapato junto a ele, né. Bom, depois que ele falou isso aí ficou bem plausível, né, porque digamos que tava meio errado, né, o bagulho. Bom, mas agora eu quero deixar aí com vocês. Vocês acreditam que existe algum outro jogador que mente a altura, né, pra jogar e se destacar mais na NBA? Deixem aí nos comentários que eu vou ler todos e vou compartilhar essas ideias nossas e minhas com vocês. Bom, galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você realmente gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, galera. Por favor, estourem um like aí embaixo que me ajuda muito. A cada vez que vocês dão um like, mais pessoas assistem o canal End1. E se por acaso você não está inscrito aqui no canal End1, se inscreve aí no botãozinho de se inscrever aqui embaixo, tá certo? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu, galera. É nóis!